Mas, por exemplo, a candidatura do PSTU, historicamente, sempre o PSTU tem um desempenho pequeno, mas consistente em Belo Horizonte. PSTU é a Vanessa Portugal. É a Vanessa Portugal. Que saiu com 3%. Ela já foi candidata ao governo mais de uma vez, ela já tem uma notoriedade. E vamos admitir que existe um voto de extrema esquerda que não concorda com o PT, que definitivamente não gosta do PSDB e assim por diante. Na eleição de 2008, a aliança mais do que partidária, ela tinha também a personalização. Ela tinha o governador Aécio Neves e o ex-prefeito Fernando Pimentel como padrinhos dessa candidatura de Márcio Lacerda. Essa aliança partidária foi rompida. As pessoas, a personalização daquele apoiamento, se repetido, pode influir na decisão do eleitor por Márcio Lacerda? Bom, o Pimentel definitivamente não apoiará mais o Márcio Lacerda por razões partidárias. E ele está engajado na campanha do Patrus e, tanto quanto eu saiba, vai subir no palanque, vai pedir voto para ele, vai aparecer na televisão e assim por diante. Então, aquele cenário de 2008 não tem a menor condição de se repetir. O que pode haver é, de um lado, o Aécio pedindo voto para o Márcio Lacerda na televisão do Márcio Lacerda e, pelo menos em tese, o PT mineiro em bloco fazendo a campanha do Patrus, apoiado pelas lideranças nacionais do PT. Eu não sei até que ponto que Lula e Dilma se envolverão na campanha de Belo Horizonte, mas eu não sei nem se, no caso da Dilma, até acho que é pouco provável, mas no caso do Lula, acho que é mais possível. Na realidade, a própria presidente Dilma já avisou que ela não vai subir em palanques. Exatamente. No país. E não, mas ela poderia dar uma declaração para a televisão, sim, poderia gravar para o Patrus, é provável até que faça. Tem mas como mensurar a perda disso para o Patrus, a ausência da Dilma, mas em contrapartida pode ter o Lula para poder apoiar a candidatura dele? Se a gente olhar essa pesquisa de agora como sólida, firme, e não há nenhuma razão para não acreditar nisso, o Patrus sozinho já está com 30. Sem ninguém, sem sequer tempo, sem sequer ter começado a campanha, efetivamente. Então, não sei se para ele é uma perda tão grande, por assim dizer, não ter a Dilma. Afinal de contas, ele tem um currículo de 3 anos como ministro do programa mais bem avaliado do governo do PT, desde o início. Então, não existe nada que o PT tenha feito. Mas o Lula e o Aécio vão entrar em cena. Qual dos dois vai influenciar mais para o seu candidato, Lula ou Aécio? Nós vimos em 2008 que o eleitor da cidade, não é só em Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte com certeza, é um eleitor que até se incomoda quando imagina que tem alguém querendo comboiar o voto dele. E o candidato que fica com a marca de ser apenas o representante de fulano ou de Beltrano, se sai mal. Veja, não podemos nos esquecer que o Leonardo Quintão começou o segundo turno muito na frente do Márcio Lacerda, que tinha o apoio do Aécio e do Pimentel, do PT em bloco, de todo o grupo político que apoia o Aécio. Então, apesar disso, um candidato quase que sozinho, que era o Quintão, estava com 50%. Então, ele perdeu muito mais pelos seus próprios problemas do que pela força do apoio do outro lado. A eleição pulverizada em Belo Horizonte fazia com que os analistas que veem 2012 como um teste para 2014 considerassem a eleição de São Paulo, com a polarização Serra-Haddad, muito mais importante do que a eleição em Minas. Com esse fato novo, com a ruptura da aliança, essa importância muda? Belo Horizonte vira o cenário principal, o foco principal? Não, o principal nunca será, Paulo, porque para a mídia nacional, São Paulo é mais importante. Para nós, é evidente que não é, mas para uma parte grande dos principais veículos de comunicação brasileiros, cuja sede é em São Paulo, a atenção maior é na eleição de São Paulo. Até, a meu ver, equivocadamente. Não tem nada de especial na eleição de São Paulo, a não ser a sua força simbólica. Agora, isso eu acho que continuará tendo.
O certo é que nós tínhamos uma eleição burocrática em Belo Horizonte, uma eleição desanimada, quase que de confirmação pura e simples de um nome já previamente escolhido, e agora passamos a ter uma eleição disputada. Eu acho que o PT nacional está olhando Belo Horizonte com outros olhos agora. Até porque a gente percebeu também, né, os próprios caciques, digamos assim, dos partidos nacionais, eles se envolveram na campanha em Belo Horizonte, chamou muita atenção. Tivemos casos até de assembleias que foram paralisadas justamente por essa articulação das bases entre os partidos para apoiar Lacerda, para apoiar Patrus. Então, você acha que essa visibilidade, Minas cresceu no cenário nacional político com essa mudança de última hora? Qual a sua análise sobre isso? Eu acho que é claro que a eleição passou a ter muito mais intensidade emocional, mais dramaticidade como fenômeno da política brasileira este ano. Falando dessa emoção e na compreensão do eleitor comum, o prefeito e o vice-prefeito, que é o coordenador da campanha de Patrus Ananias pelo PT, dividiram durante esses 4 anos a prefeitura, embora todos nós já soubéssemos de uma ruptura que por trás da cena já aparecia. O eleitor comum, eleitor médio, ele consegue entender que 2 partidos que governam a cidade passam a ser antagônicos na disputa pela mesma prefeitura? Não é a primeira vez na história política brasileira, mineira ou de Belo Horizonte. E não será a última. As coligações políticas frequentemente se renovam a cada eleição. De qualquer maneira, o relevante aí é que o PT precisa explicar por que saiu de um projeto no qual ele era parte. Muita gente dentro do PT de Belo Horizonte, inclusive o atual vice-prefeito, o Roberto Carvalho, vem dizendo há muito tempo que se desentendeu porque não passou a discordar do modo como a prefeitura estava sendo administrada pelo prefeito. E entendendo que o PT, dentro da prefeitura, estava fazendo um papel equivocado, que devia sair. E, de fato, saíram agora alguns dos principais secretários da prefeitura. Essa é uma explicação que pode ser usada. Agora, o Patrus tem uma vantagem nesse aspecto, é porque ele nunca se associou a esse projeto da chamada aliança, em 2008. Ele claramente discordou disso. Então, ele tem, digamos, mais argumentos, mais razões para dizer que ele não concordava. Agora, com esse envolvimento do atual prefeito e do vice com campanhas políticas, isso prejudica um pouco, isso tem reflexo para a cidade no atual momento que eles vivem, ainda como representantes da cidade? Eu acho que isso é uma rotina na democracia em quase todos os países do mundo, onde você tem possibilidade de disputar a reeleição no exercício do cargo ou participar de uma outra eleição no exercício do cargo. Nessa situação, na pior das hipóteses, durante um período de 3 meses, o prefeito e o vice-prefeito dividirão suas responsabilidades. Marcos, qual que pode ser o efeito dessas eleições municipais nas eleições de 2014 para o governador e presidente da República? É difícil especular sobre isso, Teodomiro. Você sabe que, em parte, essa discussão tem a ver com a discussão da eleição presidencial. No cenário do Aécio ser candidato a presidente, que eu acho o cenário mais provável, porque o Serra, se perder em São Paulo, meio que encerra a carreira mesmo sem querer. E se ganhar, ele vai ter uma dificuldade enorme de, mais uma vez, ficar 14 meses na prefeitura e sair de novo. Ele já é um problema isso para ele hoje, e se ele saísse de novo, com 14 meses de prefeito, sinceramente, eu acho que ele perderia voto na cidade de São Paulo. Então, a impressão que eu tenho é que isso leva quase que inexoravelmente à candidatura do Aécio, que já é a pessoa mais bem posicionada dentro do PSDB.
Se isso é verdade, o candidato associado a ele vai ser muito forte em 14. Bom, eu tenho que encerrar aqui, porque o nosso tempo está esgotado. Eu também tinha um outro elenco de perguntas para fazer, o que nos obriga a fazer um novo convite para que você participe conosco do Band Eleições 2012. Obrigado, Marcos Coimbra. Obrigado, Teodomiro Braga. Obrigado, Givercy Júnior. Um agradecimento especial a você, telespectador da Band, que nos acompanha aqui no Band Eleições 2012. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá. Conheça a sua candidata a Miss Minas Gerais 2012. Entre no site missminasgerais.com.br e veja tudo sobre a sua preferida.